Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar a falar sobre as progressões aritméticas, as progressões geométricas, enfim, sequências numéricas, né? Para começar a nossa conversa, a diferença entre conjunto e sequência é que nos conjuntos, né, a gente não tem nenhuma preocupação com a ordem em que os elementos aparecem, né? Dentro do conjunto. Já nas sequências, né, cada elemento ou cada termo de uma sequência está associado à sua posição na sequência, né? Então essa é a diferença entre conjunto e sequência. Na sequência você tem uma ordem estabelecida para os elementos, enquanto que no conjunto isso não acontece. Mas vamos lá, vamos falar de uma sequência numérica bastante simpática e interessante, que é a progressão aritmética. Vamos partir aí dessa situação aí. Nós temos um quadro que mostra o planejamento feito para o faturamento de uma pequena empresa nos 6 primeiros meses do ano. Nesse planejamento, de um mês para o seguinte, considerou-se sempre um mesmo aumento no planejamento. Então, repare, no mês de janeiro, né, foi planejado aí um faturamento de R$ 1.440, ao passo que no mês de fevereiro, esse faturamento planejado passa a ser de R$ 1.520, uma diferença aí de R$ 80. Já no mês de março, o planejamento aí para o faturamento é de R$ 1.600. Reparem que a diferença de fevereiro para março também é de R$ 80. E isso vai acontecer em todos os meses. Então você repara que a sequência desses faturamentos planejados, ela é construída de tal maneira que, a partir do segundo valor, você obtém o próximo sempre somando a mesma quantidade, sempre o mesmo número. No caso aqui, R$ 80, né? Então, essa sequência de faturamentos aqui é uma sequência que a gente pode chamar de uma progressão aritmética. Então, o que é uma progressão aritmética? É uma sequência numérica em que cada termo a partir do segundo é resultado da soma do termo anterior por uma constante, sempre a mesma, né? Constante, que a gente vai chamar de razão. Tá legal? Então vem aí uma definição formal. Olha lá. Progressão aritmética é toda sequência numérica na qual cada termo a partir do segundo é igual ao termo anterior adicionado a uma constante. Essa constante é chamada de razão da progressão, razão da PA. A gente vai chamar a progressão aritmética de PA. Tá legal? Beleza. Então, ó, por exemplo, aqui nós temos uma PA, veja bem, ó, 10, 15, 20, 25. É fácil, né, da gente verificar que a razão dessa PA vale 5. É só você pegar qualquer termo e subtrair do anterior, né? Em se tratando de uma PA, essas subtrações sempre serão iguais. Qualquer termo menos o anterior tem que dar a razão, 5, tá? E aí, como a razão aqui é um número positivo, a nossa PA vai ser crescente. Eu vou somar um número positivo, então os valores, né, dos termos aí da PA vão crescer, né, conforme eu vou avançando na sequência. Tá legal? Se a razão for negativa, isso aqui vai acontecer ao contrário, né? Eu vou diminuir e aí a minha PA será decrescente. E no caso em que a razão for zero, bom, aí somar zero, né? Nada muda, a minha PA vai ser uma PA constante. Ok? Beleza. Então aqui nós temos um exemplo de uma PA
decrescente. Ó, de 7 raiz de 2 para 4 raiz de 2 foi menos 3 raiz de 2. Ó. De 4 raiz de 2 para a raiz de 2, menos 3 raiz de 2. Então, como a razão é um número negativo, reparem que os termos, né, os valores dos termos vão diminuindo conforme a gente avança pela sequência. Isso aí é um exemplo de PA decrescente. Beleza, vamos lá, vamos em frente. Todo termo da PA a gente pode associar, né, a um índice que está relacionado com a sua posição. Então, por exemplo, primeiro termo da PA, eu vou chamar de A1. Segundo termo da PA, eu vou chamar de A2. Décimo termo da PA, eu vou chamar de A10. Certo? Um termo qualquer da PA, eu vou chamar de AN. Né? É o termo que está na enésima posição. Agora, vamos pensar no seguinte. O A2, por exemplo, o segundo termo, ele não é o A1 mais a razão? Com certeza. Agora, quem seria o A3? Bom, o A3 seria o A1 mais a razão de novo. Ou seja, o A1 mais 2 vezes a razão. Né? O A4 seria o A1 mais 3 vezes a razão. Eu teria que somar 3 vezes a razão, né? Para chegar no A4. O A5 seria o A1 mais 4 vezes a razão. Ou seja, qualquer termo sempre vai ser o A1 mais um número de vezes multiplicado pela razão, que é sempre uma unidade a menos, né? Que é do termo que eu estou buscando. Por exemplo, o A20. O A20 vai ser o A1 mais 19 vezes a razão. Então, é justo a gente estabelecer essa relação aqui, um termo qualquer, né? O termo da enésima posição sempre será o A1 mais n menos 1 vezes a razão. Essa formulazinha aqui, né? Fórmula do termo geral, resolve problema pra caramba. Você vê que nós temos aqui 4 variáveis, né? Se a gente tiver os valores de 3 dessas variáveis, vai achar a quarta variável usando essa formulazinha aqui, né? Vamos lá. Um exemplo aí. Vamos obter o centésimo termo dessa progressão aritmética aí. Então, a progressão é menos 7, menos 3, 1, 5, 9. Reparem que o primeiro termo dessa progressão é menos 7, ou seja, A1 é menos 7. E a razão, olha, é só você subtrair, 5 menos 1, 4, né? De 1 para 5, eu estou somando 4, então a razão é 4. Agora, quem vai ser o A100, que é o centésimo termo que eu quero? Vai ser o A1 mais 99R, foi o que a gente acabou de falar, né? A1 mais 99R. Como o A1 é menos 7 e o R é 4, é só substituir aqui, fazer as continhas, né? Primeiro a multiplicação, né, pessoal? Depois a soma e vamos encontrar 389. Esse é o A100, o centésimo termo dessa PA aí. Ok? Mais um exemplo. Vamos determinar o número de termos dessa progressão aí, que começa no 25, 30, 35, aí vai até o 285. Fácil da gente notar que o primeiro termo é 25, que a razão é 5, não é isso? E que o último termo, o enésimo termo, é 285. Né? Falta só descobrir quem é n, o número de termos. Então, ó, a n, que é o último termo, 285. A1, que é o primeiro termo, 25. N é o que eu quero descobrir, vezes a razão, que é 5. Resolvendo essa equaçãozinha aqui, né, você vai distribuir aqui 5n
menos 5, né? E tudo que é 5 para um lado, que não é 5 para o outro, blá, 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 n igual a 53. Isso quer dizer que a nossa PA aí tem 53 termos. Tá legal? Beleza, pessoal. Mais um exemplo. Vamos inserir 8 meios aritméticos entre menos 2 e 133. O que seria, né, inserir ou interpolar meios aritméticos entre dois números? Seria colocar números aqui de tal forma que a sequência seja uma PA, a sequência desses números seja uma PA. Então, se isso aqui vai ser uma PA, eu preciso colocar 8 caras aqui, mas para isso eu preciso saber qual é a razão, né, dessa PA. Mas veja bem, se isso aqui é uma PA, eu conheço o primeiro termo, eu conheço o último termo e também sei a quantidade de termos. Eu tinha 2 termos, vou inserir mais 8, vou ficar com 10. Certo? Então, o que a gente tem aí? O último termo, que é 133. A gente tem o primeiro termo, não é isso? Que é menos 2. A gente tem o n, que é 10. 10 menos 1 dá 9, né? E aí, agora é só ir atrás da razão. Chegamos à conclusão que a razão é 15. Então, é só ir somando de 15 em 15, que vai preencher direitinho isso aqui. Tá legal, pessoal? Esse também é um problema aí que usa a fórmula, né, do termo geral da PA. Problemas. Que tal dar aquela pausa agora no vídeo e tentar resolver isso aí? Vamos lá? Pausa o vídeo, resolve e volta para ver a resolução. Beleza, se você fez o que eu sugeri, você já buscou aí a letra A e a letra B. Vamos lá, vamos ver a resolução. Letra A. Eu tenho aqui uma PA, né? Que o primeiro termo é menos 4 e a razão é 3. Veja bem, gente. Quando a gente conhece o primeiro termo e a razão de uma PA, a gente sabe tudo que a gente precisa, tá? Dessa PA. Tudo. Porque se eu sei o primeiro termo e sei a razão, eu consigo escrever a PA, né? Mas ele quer o valor do 12º termo dessa PA. Eu não preciso escrever desde o primeiro até o 12º. Eu posso usar o termo geral. Quem é A12? A12 é o A1 mais 11R. Né? Ele aqui na resolução usou até a fórmula do termo geral. Né? Mas se eu estou falando de 12, de A12, N é 12, né? A12 menos 1 dá 11. Sempre um a menos aqui, né? Então, vai ser o A12 vai ser A1 mais 11R. O A1 é menos 4. A razão é 3. Né? Então, ó, menos 4 mais 11 vezes 3, que dá 33. Né? Menos 4 mais 33, 29. Então, 29 é o 12º termo aí da nossa PA. Agora, ele quer saber o seguinte, a letra B. Qual a posição, né, que ocupa, né, o número 83 nessa PA? Vamos lá. A N, né, o termo que ele está procurando é o 83, é o termo genérico. Se eu quero saber qual é a posição, preciso achar o valor de N, né? A1 eu sei que é menos 4. A razão eu sei que é 3. Então, é só resolver aqui a equação para achar o N. E a gente chega em N igual a 30. Beleza? Conferiu aí? Deu certinho?
Mais um problema aí. Vamos fazer o mesmo? Para um pouquinho o vídeo aí. Resolve, copia o problema no caderno, resolve. Depois vem dar uma olhada na resolução. Beleza. Estamos de volta. Se você já resolveu aí o problema, deve ter encontrado A1 igual a menos 3. Se não, vamos entender aí o que aconteceu. Eu tenho uma PA, o sétimo termo é menos 21, né? E o 14º termo é menos 42. Ok? Agora, pessoal, isso aqui é um bom exemplo para a gente ver que a gente não precisa só usar o A1 aqui, tá? Por exemplo, eu posso dizer que o A14 é A7 mais 7R. Eu posso dizer, por exemplo, que o A20 é A9 mais 11R. É só a soma da 20, né? Eu posso dizer que o A20 é o A2 mais 18R. Vocês estão entendendo? Por exemplo, se eu digo que o A14 eu poderia dizer é o A6 mais 8R. Ah, é o A11 mais 3R. Desde que uma coisa mais a outra dê 14, tudo bem. Então, como era conhecido o sétimo termo, eu posso dizer que o A14 é o A7 mais 7R. Beleza, pessoal? Então se o A14 é o A7 mais 7R, eu tenho como achar o R, né? Porque o A14 é menos 42. O A7 é menos 21. Mais 7R, eu vou encontrar R igual a menos 3. Sabido que o R é menos 3, bom, aí agora eu posso escrever, por exemplo, que A7 é A1 mais 6R, trocar o R por menos 3, que foi o que eu encontrei, e a partir daí chegar ao valor do A1, que também será menos 3. Legal, pessoal? Show de bola! Mais um problema aí. Quantos números múltiplos de 6 existem entre 71 e 200? Como é que resolve isso aí? Se você quiser pensar um pouquinho, pausa o vídeo aí e volta depois. Então, quantos números múltiplos de 6 existem entre 71 e 200? Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar aí é quem seria o primeiro múltiplo de 6 nessa história aí? Acho que seria 72, né? E quem seria o último, né? O mais próximo de 200 aí, antes do 200? Sabe, é a primeira coisa que você tem que fazer, né? Você precisa encontrar o primeiro e o último múltiplo de 6 entre 71 e 200. Né? 72 é o primeiro. Né? E 198 é o último. A maneira que você vai chegar a esses valores aí é contigo, cara. Na boa. Você precisa descobrir o primeiro depois do 71 e o último antes do 200. Dá teu jeito. Então, descobriu que é 72 e 198. Repara que eu vou formar aqui uma sequência dos múltiplos de 6, que é uma PA. 72, 78, 84, aí vai de 6 em 6, né? É uma PA. Uma PA que o primeiro termo é 72, a razão é 6, e o último termo é 198. Só preciso saber quantos termos tem essa PA. E o número de termos dessa PA vai ser justamente a quantidade de múltiplos de 6 entre 71 e 200. Legal, pessoal? Vai dar n igual a 22. Show de bola. Beleza. Mais um problema.
Esse a gente fez também, já fez um parecido, né? Pausa aí e relembra lá como é que a gente fez. Se eu quero interpolar 7 meios aritméticos entre menos 27 e 61, como é que fica? Tem que colocar 7 caras entre esses dois aí. Vou ficar com uma PA de 9 termos, em que o primeiro termo é menos 27, o último termo é 61 e preciso achar a razão. Olha lá. O A9 é 61, o A1 é menos 27, são 9 termos, então vou multiplicar por 8R, R igual a 11. E aí é só você ir somando de 11 em 11, vai encaixar direitinho. Valeu, galera? É isso aí. Começamos. Ainda vamos ter mais uma aula aí falando sobre PA, tá? Valeu, galera. Um abraço.